Bom dia, valentes do Altíssimo. Esta manhã, a nossa meditação está em Mateus, capítulo 14, vamos ler a partir do versículo 28, que diz assim: Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ter comigo, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Amém. Amados, nós somos muitas vezes cercados por tempestades, por vendavais. Quantas vezes coisas adversas nos acontecem, não é mesmo? Tragédias, coisas inesperadas vêm e a gente não entende por que está tendo que passar por aquilo e sofre, chora e desespera, né? Por que, né, que tudo isso acontece? Por que que vem nos assolar, né? Tantas guerras, tantas tribulações. Mas, na verdade, a vida cristã é isso mesmo, né? A vida é assim. Nós não podemos desanimar por causa das tempestades que acontecem em nossas vidas. Elas podem ser inesperadas para mim e para você, mas elas não são inesperadas para Deus. Elas podem estar fora do nosso controle, mas elas não estão fora do controle de Deus. Você pode não entender a razão dessas tempestades, desses vendavais, dessas situações complicadas e adversas que chegam até você, mas com certeza tudo isso é um instrumento de Deus para tratar a sua vida. É um instrumento pedagógico de Deus para mim e para você. E precisamos entender que em tudo isso ele tem um propósito. Deus transforma maldição em bênção. Deus transforma desertos em lugares de oásis, de águas, não é? E a gente precisa compreender que tudo isso tem um propósito de Deus. E vai, no final, contribuir para o nosso próprio bem. E quando Pedro aqui, né, vê Jesus, eles primeiro estavam com tudo com medo, né? Aí quando ele fala: Jesus, é tu mesmo, és tu mesmo, né? Aqui no versículo 27, que eu não tinha lido, fala assim: mas Jesus imediatamente ele disse: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Então Pedro responde imediatamente. Pedro era afoito, né? E ele disse: és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: venha, Pedro. E Pedro foi. Aqui ele faz algo sobrenatural. Pedro anda sobre as águas. Pela fé, olhando por Jesus, ele anda para as águas. Mas de repente, ele começou a olhar para o vento, a força do vento. Aqui fala que, porém, quando ele olhou para a força do vento, ele teve medo e começou a submergir. Sabe o que significa isso? Olhar para a força do vento. É olhar para a circunstância, é olhar para os problemas. Às vezes a gente olha para os problemas, a gente olha para aquela circunstância e a gente olha assim e fala: nossa, não tem como resolver isso, eu não dou conta, eu não consigo, está além da minha capacidade, não tem solução para isso. E aí a gente tem medo, a gente fica doente emocionalmente, a gente fica sem fé. Mas a questão é que nós não podemos olhar para a força do vento, nós não podemos ficar olhando para as circunstâncias, nós não ficamos olhando para aquilo que a gente não dá conta, nós temos que olhar para o Senhor. Durante o período que Pedro olhava para o Senhor, ele caminhou firme sobre as águas. Se nós olharmos para o Senhor, nós vamos caminhar firme sobre as águas, nós vamos vencer as tempestades, nós vamos vencer as ventanias, porque nós vamos chegar lá onde o Senhor quer que a gente chegue. Ele está conosco, Ele nos dá força. Então não olhe para a tempestade, não olhe para o problema, porque o problema pode ser maior que você, como eu disse, mas ele não é maior do que o seu Deus. Você pode não dar conta desse problema, mas Deus dá para você. Ele consegue o que você não consegue. Ele faz o que você não pode fazer. Ele é o Deus do impossível. Então nós temos que crer, confiar e olhar para Ele. O segredo é ficar firme, olhando no Senhor, porque dele virá nosso socorro, dele virá nossa força, dele virá nossa vitória. Amém? Que o Senhor abençoe sua casa, sua família, que o Senhor abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.